Bom dia, boa segunda-feira a todas. É uma alegria recebê-las. Estou muito feliz hoje. Toda segunda eu estou, mas hoje o assunto muito me agrada e a convidada muito me alegra. Antes da gente fazer a nossa oração e eu apresentar quem será, é só lembrar que, como hoje a gente tem uma convidada, depois eu passo no grupo todas as tarefas resumidas para a gente poder fazer o estudo da semana, tá bom? Então vamos fazer uma oração? A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, por mais um dia, pela tua presença em nossas vidas, pela tua condução. Abençoa, Senhor, todas a nossa companhia hoje aqui presente na reunião, quem assiste depois. Abençoa suas vidas para que seus corações possam ser transformados. Abençoa a Vanessa hoje, Senhor. Guia sua mente, seu coração, a sua fala, para que ela seja transbordo da sua vontade, da sua verdade, Senhor. Guia no nosso caminho de cura, de evolução e de crescimento, para que nós possamos caminhar cada vez mais perto da sua luz, da sua verdade, da sua vontade. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então deixa eu contar para vocês rapidinho quem é Vanessa. A Vanessa é a primeira uma amiga que eu gosto muito, admiro bastante. Ela é manezinha, ela tá recém-completa, 44 anos. Parabéns, Vanessa, feliz aniversário. Psicóloga clínica graduada pela UFSC em 2023, ela é mestre em psicologia de desenvolvimento, doutora em psicologia clínica, ela é especialista em terapia relacional sistêmica, terapia cognitivo-comportamental e terapia de esquema. Ela atua no consultório clínico já há 20 anos e está agora caminhando para um lindo caminho virtual, onde ela vai poder transbordar mais nas nossas vidas, e eu dou glória a Deus por isso. Ela foi professora de graduação por 15 anos, então tem uma didática maravilhosa que eu muito admiro. E ela é muito fitness, gente. Ela pratica musculação, bike, é uma pessoa que me inspira muito, me ajuda muito a não desistir no quesito físico, né? E energia física e exercícios. E ela é namorada do Douglas, ela tem um coração maravilhoso, tem uma história linda com ele. E ela é uma tia orgulhosa de 5 crianças. São, são trigêmeos, né? Tem trigêmeos mais 2 sobrinhos. Meus sobrinhos, exatamente. Tudo isso Essa para. é a Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. E faltam outras coisas, né? Teriam mais outros assuntos. A gente já resume nisso, assim. Mas fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu nunca consigo estar nesse horário, mas fiquei até admirada de já ser a 41ª reunião. Acompanho sempre depois no YouTube, gosto muito. A Mari também é uma amiga de longos anos. Então, me sinto, de certa forma, em casa aqui, dividindo com vocês. Bom, gente, vamos ao assunto, né? Sem muitas delongas, porque a gente tem aí um dia inteiro depois para caminhar e também quero honrar o tempo de vocês. Eu fiz só uma pequena apresentação em slide para facilitar, para a gente não se perder, mas o tema que eu escolhi hoje é a prisão do medo paralisante. Sempre inspirado nas emoções, é um tema que eu venho caminhando ao longo dos anos, e tudo que eu vou falar aqui hoje são algumas partes do que em alguns momentos dos meus atendimentos eu trago para os meus pacientes, de modo que eles entendam, porque uma vez que a gente compreende algo, a gente tem mais chance de modificar aquilo que a gente entende, né? Entendendo que somos pensamento, emoção e comportamento. Então, a emoção, gente, pô, eu gosto muito da etimologia das palavras. A palavra emoção significa ex movere, significa mover para fora. E por que que eu escolhi o medo? Poderia ter escolhido muitas outras, porque o medo é uma emoção que eu percebo, né? Que é uma das que mais aparece nas nossas vidas, no nosso caminhar, e é a que mais atrapalha e impede o nosso crescimento. Então, quando eu dou o título de prisão do medo paralisante, a prisão nada mais é do que uma crença que a gente traz na nossa mente, são as prisões mentais, na qual a gente impede de se modificar.
tá? Então, vocês podem, se ficando dúvidas, vão me, né, pedindo para parar, falar devagar, que daí a gente vai conversando, tá? Ok. Posso dividir a tela aqui, Mari? Que Veja host? se você consegue aí, Não, sim. ainda não. Hum. Eu acho que eu que deveria. Ah, tu quer que eu te passe? Eu te passo pelo WhatsApp ali, daí tu pode ir passando daí. Tá. Tá? Peraí. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo certo. Gente, a minha conexão não foi, eu estou no salão de festas. Ainda bem que estava aberto. Já iniciamos a explanação. Márcia, agora a gente está tentando expor. Ah, depois a gente podia. Mandou Pronto. para mim? Oi, Mari, tá no teu WhatsApp. Uhum. Tu tentou compartilhar com a tua câmera? Tentei, fala que tá aqui, tá desabilitado para mim. Oi, Mari. Estou tentando, peraí. Vamos ver. Bom dia, Érica. Parabéns, Dia das Professoras. Compartilhamento, vamos ver. Cruzem os dedos. Hã? Uhum. Aí, Bom pronto. dia, Márcia. Desculpa. Ótimo, Mari. Pode passar o próximo. Isso. Bom, então vamos lá. Eu vou começar a minha fala, gente, trazendo muito da onde que eu me apoio, tá? Os pilares que eu trago. Pena que não tá vindo com a apresentação certinha que eu tinha organizado para vir por tópicos, mas vamos do jeito que é possível, né? Bom, eu gosto de pensar que a gente tem duas formas de lidar com o medo, tá? Então é importante a gente ver o seguinte: o medo é uma emoção que ela é considerada uma emoção básica, ou seja, todos os seres humanos que estão no mundo sentem medo, independente de cultura. Nós sentimos medo no Brasil, lá no Japão, qualquer cultura, e ao longo da história da humanidade, o medo é uma emoção presente e ela é tida como uma emoção básica, que são cinco, tá? Emoções básicas: medo, raiva, alegria, tristeza e nojo, tá? O nojo, a aversão são emoções básicas. As outras emoções são emoções aprendidas. As emoções básicas são aquelas tidas de sobrevivência, elas estão nos nossos dispositivos, elas estão para nós funcionarmos. Então, a gente só está aqui enquanto história da humanidade, até dentro da nossa história pessoal e particular, porque a gente teve medo. Se a gente não teve medo, a gente não estaria aqui, tá? Então, todo mundo sente, faz parte e está no repertório de todo mundo. Então, pensando nisso, né, fazendo os nossos cinco pilares que eu gosto, né, do meu foco de análise, que são eles. Nós convivemos com um desamparo aprendido e um otimismo aprendido. Esses dois balizadores, eles vão conduzindo a nossa vida, né? Então, a gente sofre mais, porque às vezes a gente acredita de que a gente é incapaz de dar um sentido para a vida e que nada podemos fazer para melhorar a situação, do que efetivamente não vamos dar conta ou não.
né? Então, ou seja, começa lá na nossa mente, na nossa cabeça, né? Então, é muito mais um aprendizado de que a gente tem uma vida que a gente não vai dar conta do que efetivamente a gente vai dar ou não. E por outro lado, né, temos uma outra crença, às vezes que superestimamos a nossa capacidade de avaliar risco, né? Então, o medo ele está sempre nesses dois balizadores. Então, o medo também envolve a nossa capacidade de analisar riscos, tá? E o medo, ele é a emoção básica, ele é o pano de fundo, melhor dizendo, da ansiedade, tá? Então, uma pessoa que é muito ansiosa, ela tem, com certeza, bastante medo, né? Mas é também em decorrência do medo que a gente levanta para trabalhar, que a gente assume os nossos riscos diários, que a gente tem energia para tocar as coisas da nossa vida, tá? Outro pilar que eu também me trabalho bastante é da terapia cognitivo-comportamental, que é essa tríade, tá? Que são pensamentos, sentimentos e comportamentos, né? Então, os pensamentos, eles estão na nossa mente, né? Eles vêm acompanhado de várias crenças, e aí dentro da terapia cognitivo-comportamental existem algumas crenças centrais que a gente acredita e tudo aquilo que move a nossa vida vem dessas crenças. Existem 3 crenças que são básicas, tá? Que a maioria das pessoas sentem, que são elas. A crença de desamparo, né, como está escrito ali, a crença de que eu não vou dar conta e a crença de que eu não vou ser amado, tá? São 3 crenças que a gente carrega conosco, tá? E dali as nossas emoções decorrem. Os sentimentos, gente, eles nada mais são do que as nossas emoções dentro do nosso contexto, dentro da nossa ambiência, de com quem a gente se relaciona, tá? Então, a gente vai ter pensamentos, a gente vai ter sentimentos, que são as emoções associadas ao nosso contexto, com quem a gente vive, e a gente vai ter comportamentos, que podem ser comportamentos funcionais ou disfuncionais, né? Por exemplo, um comportamento funcional, eu ir lá e dar um abraço na Mari. Um comportamento disfuncional seria uma compulsão alimentar, por exemplo, tá? Que são comportamentos, é o comportamento de que um abraço da Mari, a Mari é minha amiga, eu tenho uma, né, eu gosto, a gente construiu uma relação, que é o nosso sentimento, e eu vou ter um comportamento que é um abraço, né? Passou pela tríade. Ou a compulsão alimentar. Eu vou ter um pensamento, né, que normalmente decorre de uma crença, eu não sou boa o suficiente, ninguém vai me amar, né? E aí desse pensamento vou gerar um sentimento de que eu não sou boa o suficiente, que ninguém vai me amar, e eu vou ter um comportamento associado com todas as questões cerebrais que vão ter a compulsão alimentar, tá? Então, esse foi o nosso segundo pilar. Vamos para o terceiro pilar, que é um dos que eu gosto muito, tá? Que é a autenticidade. A autenticidade que vem muito da crença, da ideia de que o nosso sofrimento deriva da ideia equivocada de que não podemos ser amados de modo autêntico, de eu, Vanessa, poder ser amada do jeitinho que sou nas relações na qual eu transito, né? E que se eu quiser ser aceito pelas outras pessoas, eu vou ter que negar quem eu sou. Eu vou ter que fingir algo que eu não sou, eu vou ter que fazer algo que eu não gosto, né? Fugindo da minha autenticidade. Isso porque a autenticidade, muitas vezes, ela vai necessitar que eu vou expor partes de mim nas quais eu considero ruim, que inclusive pode entrar um medo aqui, né? Ah, eu não vou contar para as pessoas que eu tenho medo de falar em público, por exemplo, né? Eu não vou contar, as pessoas não vão gostar de mim. Imagina, eu com esse currículo todo, as pessoas vão achar o que de mim se eu contar? Melhor eu fingir, dizer que eu estou ocupada, que eu não vou poder, né? E aí eu vou disfarçando, e nisso eu vou me perdendo, e aí volto lá para TCC, né? Eu vou tendo pensamentos, vou tendo sentimentos e vou tendo comportamentos em função da minha falta de autenticidade. Vejam, quando eu falo nesse sentido aqui, eu não estou falando necessariamente de uma autenticidade com o outro, estou falando principalmente de uma autenticidade comigo, tá? De eu poder ser transparente comigo, de dizer, olha,
Mari, já que a gente tem uma conexão, eu posso ser autêntica contigo e te dizer que eu tenho pavor de falar em público e que para mim vai ser muito difícil falar com as meninas? Já mudaria o tom da nossa fala, aumentaria a nossa conexão, eu estaria mais aberta para trabalhar esse medo do que estar evitando que ele participasse, tá? Então, a autenticidade também é um pilar que eu considero fundamental para as nossas relações e principalmente na nossa relação conosco, tá? E outro pilar que eu tenho trabalhado bastante também, esse é o mais recente na minha vida, que é o da terapia do esquema, que é uma terapia na qual é que eu poderia ficar o dia inteiro falando para vocês, né, que é um modelo hoje cognitivo de trabalho, no qual a gente tem uma compreensão de que a gente vem da neurociência, a gente tem também a terapia do apego, que é teoria do apego, perdão, que são a teoria dos vínculos, e tem a parte que eu puxei aqui para nós, que é as necessidades emocionais não atendidas. Dentro da terapia do esquema, a gente compreende que existem necessidades emocionais desde que a gente nasce, né, desde o nosso funcionamento cerebral, na qual um bebê, né, ele cresce num seio familiar e eles vão ter necessidades. E dentro dessas necessidades, ele vai buscar que elas sejam atendidas. E quando elas não são, aquela criança, aquele bebê, ele passa uma vida inteira tentando encontrar que essas necessidades sejam atendidas. E dentro da terapia, a gente ajuda esse sujeito, essa pessoa, a encontrar o seu caminho de ter essas necessidades emocionais atendidas. Vou falar de duas bem importantes, tá? Para a gente não se delongar. A primeira delas é a segurança emocional básica. Eu preciso estar em contextos nas quais eu me sinto amada, que eu tenho segurança, que eu vou ser protegida, que eu vou ser cuidada e que eu vou ser amada, tá? Então, essa é a nossa primeira necessidade emocional, de segurança, de vínculos seguros, de eu poder, inclusive, ter a minha autenticidade, porque eu estou dentro de um vínculo seguro, tá? Essa é a primeira delas. A outra é a necessidade de autonomia. Então, uma vez que essa criança, ela recebeu essa segurança emocional, esse bebê recebeu essa segurança, isso às vezes, gente, está em fases pré-verbais. A gente não falar, a gente já sente, tá? Antes mesmo da fala acontecer, a gente ter essas necessidades atendidas. E de essa criança ter autonomia para poder sobreviver. Então, estou trazendo só duas aqui, tá? A da segurança básica e de autonomia, de minimamente aquela criança podendo ter a sua independência, tá? E quando essas necessidades emocionais não são atendidas, por exemplo, quando a necessidade de segurança ela é tida só no domínio operacional e administrativo da criança, ou seja, é uma criança que ela vai estar limpinha, ela vai estar bem cuidada, ela vai ter alimentação, ela vai estar bem trocada, mas também e principalmente ela também ser validada sobre quem ela ser legitimada. E muito do que aparece no meu consultório, esses 20 anos quase de atendimento, são de crianças que às vezes têm só essa parte administrativa do cuidado e não tem essa parte afetiva, tá? Isso é quase que diário. Em algumas famílias, nem a parte administrativa vem, né? Aquela criança, ela tem uma resiliência tão grande que ela sobrevive a esse caos de insegurança. Então, quando a gente já nasce num contexto que a gente não está sendo seguro o suficiente, aquilo já traz uma criança mais medrosa, já traz uma criança mais insegura. Então, como é que eu vou ser autônoma se eu não tenho a minha primeira necessidade atendida, que é de segurança? Tá fazendo sentido, gente? Tá? Tá? Porque o começo aqui são bastante... Maravilhoso. Tá, perfeito. Então, aquele bebezinho... Ah, posso te pedir Tá uma super claro. autorização bem rápida? A Claro, gente tem algumas pessoas na sala de espera, eu vou autorizar. tá. Pronto, pode continuar. Nossa, mãe. Mas tinha mais duas. Daqui a pouco eu faço isso e volto, tá? Tá, gente, tranquilo, tá? Então, quando essas necessidades do início, principalmente a de segurança básica, gente, mas básica mesmo, tá? Às vezes foi uma criança que a mãe faleceu no parto, às vezes foi uma criança que a mãe teve um parto difícil e não teve cuidadores que assumiram esses cuidados iniciais. É sempre importante a gente saber de onde a gente veio, né? A gente conhecer a nossa história, às vezes, por que aquela criança é tão medrosa, se ela às vezes veio de um parto
parto muito difícil, e aquilo vai ficando registrado numa área muito pequenininha do nosso cérebro chamado sistema límbico, tá? Na amígdala, que fica localizada no nosso cérebro, tá? Que é a parte de todas as nossas memórias emocionais. E aquilo vai sendo guardado em forma de sensações, tá? Às vezes, por isso que eu disse, em fases às vezes pré-verbais. Eu não sei de onde vem tanto medo ao longo da minha história. Às vezes vem de uma situação inicial, que foi registrada uma sensação precoce, tá? E o nosso cérebro, muitas vezes, antes de você ter toda essa possibilidade de pensar e falar, tá? Então, a terapia do esquema ela organiza isso, junto com a neurociência, junto com os vínculos e com a terapia cognitivo-comportamental, tá? E, né, a última, acho que todo mundo aqui já passou, né, e passa ainda, e certamente iremos passar, que as experiências podem ser os nossos melhores professores, né? Então, se a gente passa e é atravessado pelo sofrimento, a gente também tem bastante aparatos e repertórios para lidar, né? E o que eu vejo nesses 20 anos caminhando como profissional, são as pessoas querendo fugir do sofrimento, né? Então, o sofrimento, ele é o nosso grande professor e não tem outra maneira a não ser atravessá-lo para a gente crescer e se desenvolver, tá? Então, posto isso, aqui é o nosso ponto de partida para a gente seguir. Pode passar, Mari, próxima tela. Então, assim, o medo, ele é essa emoção, né, que a gente vai estar ou evoluindo, porque quando a gente passa pelo medo, a gente vai para uma outra forma de pensar e ver e sentir a vida, né, pensando lá na tríade, pensamento, sentimento e comportamento. Então, a gente atravessa o medo. Como é que a gente atravessa o medo, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês, aqui para a vida de vocês. Como eu disse antes, avaliando riscos. Uma técnica aqui para vocês, tá? Para dar instrumentos a vocês saírem com algo na mão já hoje. Para avaliar risco, o que que a gente pode pensar? Vamos lá. Existe sempre a pessoa que está olhando para a situação com medo, ela vai olhar com a possibilidade e com a probabilidade. Vou pegar um medo bem comum, tá? Medo de andar de avião. Medo de andar de avião. Vamos lá. Existe a possibilidade de um avião cair? Sim, existe uma possibilidade de um avião cair. Qual que é a probabilidade? Muito pequena, tá? Tendo em vista um acidente de carro, tendo em vista outras formas de terem acidentes, o avião é o menos provável. Não é cai todo dia um avião? Não. Tem acidente de carro todos os dias? Sim. Então é muito mais risco, é muito mais arriscado andar de carro do que de avião. Então, pensar em possibilidade e probabilidade. Isso é uma técnica cognitiva da gente pensar e conseguir atravessar esse medo de andar de avião, por exemplo, tá? Então, quando a gente consegue acessar, né, o nosso pensamento do que aquela situação está trazendo para a gente consegue tomar uma decisão e ter um comportamento, tá? Então, muitas vezes, para evitar as dores das necessidades emocionais não atendidas, a gente cria padrões, muitas vezes disfuncionais, que a gente às vezes nem percebe, tá? Então, assim, ó, eu já criei um padrão de que eu não vou conseguir andar de avião. Então, eu já criei toda uma sistemática que eu só ando de carro, eu só vou até onde os estados o meu carro consegue alcançar, tá? E o que que vem a terapia? A terapia ou espaços como esses, que são espaços de autoconhecimento, espaços de troca, espaços que a gente pode analisar e pensar, a gente vai criar um padrão. O que que é um padrão? São uma sucessão de comportamentos disfuncionais, né? E aí eu consigo quebrando. O grande problema é que a gente não se dá conta que esses padrões eles estão sendo formados. E aí, quando a gente vê, a gente está dentro de um quadro, né? Às vezes patológico, tá? O que que acontece? Uma criança que ela cresceu, né, com a necessidade dela, que o vínculo seguro não foi atingido, ela vai criar formas que, num primeiro momento, foi adaptativo para ela sobreviver. Então, ter medo, ela evitar, né? Porque o medo é um comportamento, é uma emoção que vem associada a um comportamento de evitação. Então, para ela se sentir segura, ela foi passando a evitar situações nas quais ela era colocada diante do medo. Então, ela vai evitando, vai evitando, vai evitando, ela vai criando padrões, né? E aí, com muito medo, aquilo às vezes vai deixando algo patológico.
tá? Então, às vezes, esse padrão, a gente está aqui, inclusive, para ajudar a quebrar alguns padrões e tirar os medos que estão na nossa mente, que depois eu vou explicar como é que eles funcionam, às vezes, dentro da nossa mente, tá? E a gente nunca deve parar de buscar segurança e justiça, tá? Isso faz parte. Então, a segurança, ela vai estar sempre ligada à nossa necessidade de proteção. Então, o medo é uma emoção que ele vai estar gritando, quando ele aparece na nossa vida, a gente vai estar gritando por segurança, tá? Então, assim, tô com medo. O que que eu tô buscando? Tô buscando segurança, tá? Tô com raiva? Tô buscando justiça, tá bom? Então, a gente tem essas duas sensações que a gente não pode parar de buscar. Mas a gente pode escolher se a gente vai ou não sucumbir ao medo, tá? Então, vai estar sempre ligado à segurança. E aqui eu deixei um desenho aqui do cérebro para vocês, não sei se está conseguindo todo mundo ver aí, tá? Que são as nossas partes aqui, que eu chamo um sorvetinho, né? Que é aqui a parte do que a gente tem na parte do cérebro, né? Mais primitiva aqui a gente vai ter, na casquinha do sorvete. A parte mais reptiliana, os nossos instintos, né? Vontade de comer, vontade de ir no banheiro, né? Tudo aqui está ligado a essa parte. A nossa parte límbica, como eu disse, tudo aquilo que a gente tem de memória, inclusive emocional, ela está registrada nessa parte, que é o tamanico de uma amígdala. Então, quando eu estou sentindo medo, o que que acontece? A gente tem uma amígdala aqui, ó, disparada, tá? Ela mandou grandes estímulos, corre, e ela manda mensagem para o corpo inteiro, mão suada, perna tremendo, que ela tá ligada a sentimento de luta, a sensação de luta ou fuga. Então, eu preparo meu corpo para fazer esses movimentos, tá? E o que que acontece na ansiedade? Não tem nenhum animal, não tem nada que eu preciso lutar ou fugir. A ansiedade, ela vem de uma parte mental, que é a parte que está em cima, que é a parte do neocórtex, que são a parte dos pensamentos, né? E o que que a psicoterapia faz? Ela ajuda a modificar essa parte dos pensamentos para a pessoa ver, opa, não tem leão na sala, não tem leão que tu precisa correr, né? Então vamos avisar para a tua amígdala que tu não precisa mais ter aquele pavor e aquele desespero que um dia aconteceu na sua vida, né? Porque às vezes viu um pai agredindo uma mãe, precisou passar por uma situação de violência, e aí o que que acontece com a memória límbica? Qualquer sensação parecida que eu sinto, eu vou dar uma resposta da primeira situação de medo desesperador que eu senti, tá? Então, por isso que vem a síndrome do pânico. Por que que eu estou trazendo isso? Porque vem o medo como emoção de base. Então, uma criança que se sentiu muito desprotegida, muito insegura, ninguém cuidou, né? Porque provavelmente vocês já devem ter estudado aqui no grupo, porque a espécie humana é a espécie que fica mais tempo sob cuidados de um outro adulto, né? Os macaquinhos não precisam, os cachorros não precisam, né? Então, a espécie humana é a que mais precisa, né? Hoje em dia até se brinca que até os 40 anos tem gente que ainda precisa de alguém tutoriando, né, esse outro ser humano. Então, assim, se nós temos isso na nossa história, quando aquela criança se sente desprotegida, aquele medo vai disparar. Então, quanto mais aquele medo vai aumentando, mais ele vai ultrapassando. O pânico nada mais é do que um excesso de medo, né? De um medo que disparou, que ficou gigantesco, a partir, inclusive, do pensamento que está ali colado com o nosso sistema límbico. Então, o nosso cérebro ele funciona com sorvetinho aqui, ó. A casquinha vermelha, que é a parte reptiliana, que são a parte dos instintos, né, que vai ter a questão de fome, sede, das emoções, que é o que seria uma parte do sorvete, e a cobertura do sorvete, que seriam os nossos pensamentos, que são a parte mais racional, que são as memórias mais aprendidas, né? Então, às vezes, a gente vai achar que está conectado com medo, mas a gente está falando de um pensamento só, não de uma sensação. Então, chegar na sensação é o grande ponto para a gente conseguir ter mudança, né? Senão a gente fica só mudando o pensamento, que não é ruim, tá? É bom também, mas a gente conseguir acessar toda essa profundidade para chegar naquelas partes mais primitivas e conseguir modificar, tá? Próximo slide. E aqui também eu trouxe bem especial para vocês. Isso aqui também é para levar para a vida, tá? O medo, ele utiliza. Como é que eu posso perceber no meu comportamento que eu tô com medo, tá? Ele utiliza algumas palavras insistentes, implacáveis e provocadoras na nossa cabeça.
Essas três palavrinhas que eu trouxe aqui, né? O e se, o deveria ter feito e o será, eles acabam com a vida do ser humano, tá? Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, e se eu for de avião e o avião cair? E se eu falar em público e todo mundo rir? E se eu colocar a tal roupa e ninguém gostar? Tá? Quando a gente começa a colocar os ICs, a gente chama isso de distorção cognitiva, e dentro dessa distorção, eu vou trazendo sensações para o meu corpo, e do ponto de vista prático, elas não têm funcionalidade nenhuma, nenhuma, né? Outras, eu deveria ter feito, nossa, eu deveria ter falado para a Mari que eu não ia dar conta de falar para as meninas, eu não tenho essa capacidade toda. Eu deveria ter ido dormir mais cedo, deveria ter me organizado mais. Gente, a gente fez o que poderia ter sido feito. O deveria, ele só é um tempo verbal no qual eu não tenho acesso nenhum em termos de comportamento. Eu não consigo chegar lá. E só trazem ansiedade para sentar no meu colo e fazer morada em mim, né? E o será também. Será que se eu fizer agora, sei lá, tanta coisa que as pessoas pensam. Ah, será que se eu fizer nutrição agora vai fazer sentido para mim? E se eu fizer educação física? Será que eu deveria ter feito psicologia? O que que isso muda, gente? Eles só trazem pensamentos, sensações e comportamentos que vão levar para um nível de angústia máxima. Então, assim, quando essas palavras começarem a aparecer, o que que eu trago para isso? Isso aqui é de consultório, gente, para vocês, ó. Né? Isso aqui é para vocês levarem para a vida. Tá, vem um ensino na minha cabeça. Então, vamos lá. E se eu tivesse feito se eu fizer nutrição, em vez de continuar fazendo psicologia, não sei, eu tô sem criatividade essa hora da manhã, mas vamos lá. É, vamos lá. Então, trabalhei isso com qual é o pior cenário que pode acontecer? Eu não gostar, eu desistir. Beleza. Então, ou eu banco dentro do pior cenário e faço aquilo, ou eu não faço. Ah, não, pensando melhor, não vou fazer. E deixo esse pensamento para trás. Porque se eu fico alimentando o e se e os deverias, ou poderia ter feito melhor, ou deveria ter feito assado, né? Ou será, aquilo vai crescendo de uma forma que a gente chama de arborizar pensamento. Aquilo vai ampliando o pensamento e a pessoa não sai do lugar. Isso aumenta o medo, tá? Então, se estiver fazendo sentido aí para vocês, né? Quem nunca pensou assim? Todo mundo já pensou, tá? Isso aqui faz parte recorrente da nossa vida. Porém, né, se a gente alimenta isso, a gente vai tendo uma mentalidade ansiosa, uma mentalidade com medo, né? É para quebrar isso, assim, ok. Às vezes eu vejo de pacientes mesmo, se consideram, eu estou sendo muito inteligente pensando em tudo. Não, gente, isso aqui você está sendo qualquer coisa menos muito inteligente, né? Porque você vai estar trazendo tempos verbais nos quais você não pode fazer nada, tá? Então, quando o medo se apresenta como um ataque de pânico e seu corpo treme, seu coração acelera, e o trauma ao qual você já sobreviveu, né? Você não consegue evoluir, o que que a gente faz nessa hora? Né? Quando o corpo começa a sentir o medo, quando as sensações começam a chegar, ou quando o nosso cérebro começa a ficar cheio de si, cheio de será, cheio de deveria ser feito, o que que a gente vai fazer então? O que que é o convite para vocês a partir de hoje, inclusive, fazerem isso, tá? Pegar você mesmo pela mão e falar assim, obrigado, medo, né, por querer me proteger, porque o medo vai estar sempre ligado a algum nível de proteção, tá? Depois diga, isso foi antes, agora é assim. E você direciona a sua vida para onde você quer conduzir. Não, eu tô com medo de que eu quero a Mari, né? Sei lá, quer abrir uma loja nova, quero trocar de apartamento, aquilo começa, o corpo dela começa, né, a ficar todo acelerado, e ela já sentou lá com o marido dela, já verificou que é possível, enfim, ou que não é, e aí vão deixar esse comportamento para trás e seguir no caminho de uma evolução daquilo que fizer sentido dentro da história deles, tá? Exatamente, né? Aceitar, agradecer e ressignificar. Acolhe no corpo, né? Percebe da onde que aquilo veio. E entende muitas vezes que está vindo de uma nossa história pretérita, muito dolorida, né? Então, se eu consigo acolher aquela criança que não foi acolhida lá no início do parto, lá no início da história, e que hoje é adulta, com todo o repertório que eu tenho, com todas as condições que eu tenho, com toda essa caminhada que, inclusive, vocês têm feito aqui,
né, que é um espaço seguro, que é um espaço de tranquilidade, que é um espaço amoroso, aí você consegue enfrentar esse medo, tá? Mari, pode passar o próximo. Né? Então, assim, como o medo, ele é uma emoção que está ligada à segurança, a segurança, gente, ela não é garantida, né? Inclusive, quanto mais a gente busca garantia na vida, mais adoecido a gente está, porque garantia a gente só tem duas, né? Que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto, né? Só duas. Fora elas, a gente não tem nenhuma garantia de absolutamente nada. Então, viver é esse descompasso entre eu estar assumindo risco, né? Eu estar assumindo risco, né? E eu estar fugindo do risco. Eu estar assumindo e eu estar evitando, né? Por isso a importância de a gente ter o nosso neocórtex, né? O nosso neocórtex funcionando, que é a nossa parte mais de pensamentos, com a gente contando para as nossas emoções. Vamos seguir, vamos caminhar, né? E aí, por isso que a gente não tem garantia de nada, e as pessoas buscam garantia, certo, né? Esses dias, o último atendimento que eu fiz na semana, o paciente me falou assim, tá, Vanessa, então eu posso ter a garantia que eu tô tomando a decisão certa? Eu falei, não temos, né? Não temos. Só o tempo dirá, né? O tempo vai saber. É um nível de risco que vai sendo assumido em fé, né, Mari? É isso aí. Então, assim, nós nos apegamos ao medo pensando que a vigilância vai nos proteger. Mas se o medo se torna um ciclo implacável, uma profecia autorrealizadora, aquilo não sai de um ciclo, né? A pessoa fica presa. Por isso que eu até dei o título de medo paralisante, porque a pessoa fica presa naquilo ali. Ela não vai assumindo risco, ela fica numa evitação eterna e ela não sai do lugar, vai ficar eternamente menino, vai ficar eternamente menina, né? E é muito triste isso na vida de alguém. Então já entra outra emoção junto, né? Que é a tristeza, que também é uma emoção básica de sobrevivência e difícil, né? Então, se a pessoa consegue enfrentar e alavancar, às vezes vai ter alguém, né, do nosso entorno, os nossos parceiros, os nossos familiares, que vai precisar que a gente dê agora de forma atualizada essa segurança que a pessoa não teve, né, ao longo da vida. E às vezes não é nenhuma segurança tão grande, às vezes é só estar ali do lado, dizer, tô aqui, né? Sustentando a presença. E aí, por isso que vem a autenticidade que eu trouxe lá no início, para a gente poder ter relações na quais a autenticidade faz parte, exatamente, assumir a responsabilidade de totalmente adulto, emocionalmente falando, né? Que assume o risco. Então, assim, uma proteção melhor contra o sofrimento é saber como se amar e se perdoar e se proteger e não se punir pelos erros. Porque muitas vezes, a hora que eu vou assumir um risco, às vezes eu vou ver que foi a pior decisão que eu tomei. Mas, só já ganhei de ter assumido aquele risco. Poxa, tá, errei, né? Troquei de carro, fiz uma besteira, não era para ter feito, o que que eu posso aprender com isso? Né? Ao invés de ficar ali num aspecto punitivo, com um chicote horroroso, né? Que eu fiz o pior negócio do mundo, que eu não deveria ter feito. Aí vem, né, as deverias, ó, não deveria ter feito, e se eu tivesse ficado com meu carro velho, isso não teria acontecido, com conversas altamente autopunitivas, doloridas, terríveis, né, com pensamentos. Então, eu vou ter dois problemas, né? O do erro e mais conviver com a minha mente que fica me dizendo ali o tempo todo que eu deveria ter feito, que eu não deveria ter feito aquilo, os deverias na mente, né? E aí incomodando e atrapalhando aquela construção, né, dentro da minha história, como adulto, né, dentro da minha vida, daquilo que eu trouxe para mim. Mari, pode passar o próximo. E aí, gente, tem esses tópicos que eu coloquei nesse slide, ele também vem com uma expressão do medo, tá? Uma pessoa que ela fica muito. Tem alguns perfis, tem alguns padrões de personalidade que a dúvida ela faz parte central, tá? Não tem nada a ver com signo, não. É dentro de uma personalidade mesmo, de um transtorno de personalidade, tá? Mas a dúvida todo mundo pode sentir, mas tem um perfil específico que sente mais. Então, são pessoas muito ansiosas. E a dúvida faz parte central dessa pessoa. Então, ela fica presa na dúvida, ela fica presa nesse conflito, tudo gera uma dúvida, tudo, tá? É bem angustiante. Quando vivemos em meio a tantas dúvidas, procuramos sinais que acalmarão ou confirmarão os medos.
A pessoa ela está sempre num estado de alerta, que ela vai estar ou buscando confirmação para o medo, ou ela vai buscar algo que vai acalmá-la, tá? Então ela está sempre em dúvida e sempre num estado de alerta. Imagina, o corpo dela vai estar num estado de alerta total na busca, né? Isso todo mundo sente, mas tem alguns perfis mais, e umas pessoas com mais medo também vão sentir, pessoas mais inseguras também vão sentir, mas um estado de alerta contínuo, na qual ela não vai conseguir avançar, porque ela está sempre buscando risco. Então, se ela está presa nisso, ela não consegue alavancar, ela fica sempre num estado emocional, né? Então, assim, de alerta mesmo, né? Então, todo o corpo preparado para um alerta que vai vir, tá? Mas seja lá o que for que você está procurando fora de você, você precisa primeiro lidar com o seu interior. Por que que eu tô tanto, né? Vem as grandes questões. Por que que eu tô precisando tanto em alerta? Por isso que um nível de conversa interna madura é necessária, porque se eu só tenho uma conversa interna que só me joga o chicote, né? Aí eu não vou querer conversar comigo, eu vou estar sempre olhando para fora, buscando uma confirmação externa, tá? E junto com essa questão da dúvida, vem também a questão da suficiência. Porque, gente, todos nós aqui, né, ao menos que a gente seja com alguma questão cognitiva que não seja funcional, alguém tem algum problema cognitivo, todos nós aqui, todas, a gente tem toda a condição de ser suficiente, tá? Todas. Então, nós somos suficientes dentro daquilo, do todo o aparato que a gente já traz da nossa história, no nosso cérebro, no nosso corpo, a gente tem total condição de dar conta da nossa vida. E aquilo que a gente não tem, a gente pode ir buscar, né? Não tenho condição de uma boa oratória. Então, eu posso ir buscar uma boa oratória para que eu possa treinar essa habilidade, treinar essa competência, tá? Então, isso também está ligado com medo. Então, é a dúvida, a ideia de que eu sou insuficiente. Gente, isso aqui dói tanto, ver tantas pessoas no dia a dia, sabe? Eu atendo às vezes 9, 10 pessoas por dia, hoje vai ser um dia que vai ser 9, né? Ver 9 pessoas com essa dor de que elas não são suficientes, gente, é muito doído, sabe? De ver que a pessoa acredita que ela não é bom para nada, que nada dela é bom. É muito triste, né? Porque sim, todo mundo tem a suficiência total, tá? Isso não é nem papo de conversas de bar, muito pelo contrário, é um conhecimento genuíno do nosso cérebro, ao menos que você tenha alguma doença, tem suficiência. E ainda dentro da doença, tem algumas doenças que são possíveis, né, de ser suficiente, tá? E novamente, né, o pensamento, que a gente pode ter um gerenciamento maior sobre ele, um sentimento e um comportamento que vamos levar, né? E não adianta mudar a mentalidade se eu não vou ter ação nenhuma diante do medo, né? Tá, então, se eu tô hoje, né? Com certeza, hoje a gente vai passar, todos nós aqui, vamos passar por situações na qual o medo vai fazer parte. Então, porque ele é uma emoção de sobrevivência, então, ou seja, a gente vai estar, se a gente vai estar ligado, ele vai aparecer na nossa vida. Posso, inclusive, ter medo de atravessar a rua, tá? Como é que eu posso atravessar esse medo, né, no meu dia de hoje, certo? Ah, imagina, tá? Depois a gente vai seguindo. E trazer essa mentalidade do medo para uma ação. Não, se eu tô com medo de atravessar a rua, eu vou atravessar. O que que eu preciso? Olhar para os dois lados, eu caminhar, né? E eu ir com o meu corpo na direção daquele comportamento. Tá, Mari? Pode passar o próximo. E aí, né, quando vem a mudança, né, por que que quando eu tô lá no meio da rua tentando olhar para que lado eu vou atravessar e vai vir o medo, então vem a resistência à mudança, né? Aí começa a vir as conversas internas, aí começa a vir o diálogo interno, de ser duro comigo, eu nunca sou boa, eu sempre falho, eu sempre fico com medo tão tolo como esse, só eu tenho esse medo, eu não vou contar para ninguém, imagina, eu vou ficar aqui eu com esse medo, tá? Aí vem aquelas conversas punitivas na mente, diante de uma situação que vão impedir o segmento, vão impedir eu atravessar a rua, eu vou ficar ali parado, então eu nem vou atravessar, né? A ação física, exatamente, é início do processo curativo. Tá? Não, eu vou, né? Depois eu lido, vou com medo mesmo, depois eu lido e aprendo com a situação, porque às vezes só
a minha história vai me dizer, nossa, que bom que eu fiz, né? Que bom que eu fui, que bom que eu fiz isso por mim, que bom que eu caminhei, que bom que eu tive a coragem, né? Porque a emoção oposta ao medo é a coragem. Que eu tive a coragem, né, de atravessar a rua e seguir. A Brené Brown, né, quem não a conhece, ela é uma pesquisadora norte-americana, né, ela tem até alguns já documentários, tem na Netflix, e ela fala muito que hoje o problema das relações humanas hoje é a falta de coragem de estar em relação, né, de participar da relação, falta de coragem para participar da vida, né, e aí ela traz uma outra emoção que a gente pode combinar um outro dia para a gente conversar, que é a vergonha, que é uma emoção também que eu adoro trabalhar, que é uma emoção aprendida. Amo, tá, gente? A vergonha é uma emoção bem importante para a gente ter em mente, mas hoje a gente fica com medo, né? E aí a gente conseguir observar, né? Como que a gente está sendo duro conosco na presença do medo. Então, às vezes, acolher o medo, não, eu tô com medo e tá tudo bem eu sentir medo, porque às vezes é difícil atravessar uma grande avenida em São Paulo, né? Então, vamos lá. Então, muitas vezes as respostas emocionais que se enraizam em nós nem sequer são nossas, tá? Isso é muito importante. Medo é uma emoção aprendida muitas vezes. Às vezes vem transgeracionalmente, vem aqui, né? Você não deve confiar em todo mundo, você não deve gostar das pessoas, você tem, ó, andar em São Paulo é perigosíssimo. Você tem que cuidar muito. Olha, fulano foi atropelado, hein? Se eu fosse você, não fazia isso. Ou, né, se relacionar. Nossa, não tem ninguém que preste. Você quer ter um sócio? Não. Ninguém tem sócio que preste, né? Começa-se aquilo, vai criando um medo, tá? E vai sendo retroalimentado pelas suas crenças, daquilo que você está sentindo, tá? Então, a ideia é, esse medo é meu ou será de outra pessoa? Se for de outra pessoa, eu vou tirar ele da frente, porque ele não faz sentido no que eu estou vivendo agora, né? Não faz sentido para mim. Tá? Se fizer sentido para você, libere seu medo a partir de pequenos passos, né? Tá, porque, poxa, eu quero tanto abrir um negócio, mas não vou conseguir abrir sozinho, vou precisar de um sócio. É importante que a gente tenha sócios. Poxa, mas na minha família ninguém abre negócio com sociedade, dá muito errado, ninguém presta, tá? Aí vem os nossos diálogos internos que vão ou não alimentando esses medos que a gente tem e outras emoções, tá? Pode passar, Mari. Gente, olha, consegui ser rápida, consegui ser rápida. Fica aqui três, então, sugestões, tá? A partir do qual a gente pode lidar com essas emoções de forma, com essa emoção, melhor dizendo, né? De forma que auxilie vocês, tá? Só vou explicar rapidinho. Esse livro, gente, A Liberdade é uma Escolha, já perdi as contas de quantas pessoas eu dei de presente. Eu deixei um PDF dele com a Mari, para quem quiser, tá? É um livro que ele foi escrito pela mesma autora da Bailarina de Auschwitz, tá? É, ele foi feito, foi uma moça que aos 13 anos, ela perdeu o pai e a mãe na guerra, tá? E aí ela conseguiu atravessar 4 anos de Auschwitz, né? E do campo de concentração, se mudou para os Estados Unidos, aprendeu inglês, se tornou psicóloga. Ela é viva até hoje, tá? Ela é Edith Eger, ela é maravilhosa. Quem quiser seguir ela nas redes sociais, ela é incrível. E ela tem esse livro, o livro da Bailarina de Auschwitz, que quem não leu também é um super livro que conta a história dela. Mas aqui, esse aqui tem pequenos capítulos que são micropérolas, sabe? Para a gente ir aprendendo. Eu leio e já reli ele várias vezes, ó. Todo mundo que já conviveu comigo já com certeza já deve ter ouvido falar, porque eu falo muito bem desse livro. Ele faz muito parte da minha vida, tá? Eu trabalho numa linha muito parecida com a dela. E vou trazer aqui também mais dois, uma série e um filme, tá? Para a gente lidar com medo. Made, ele é um seriado que está na Netflix, é uma personagem na qual o medo dela e a forma como ela atravessa o medo, ele fica muito evidente nesse seriado, tá? Então a gente consegue ver aqui o medo dela. E o outro é um filme, tá? O Made, ele tá na Netflix, e o Livre, ele é um filme que está na Star Mais. Ele é um filme que já tinham me indicado muitas vezes. Olha, desde 2015 eu recebi indicação dele. Eu só consegui assistir ele esse ano. Eu achei ele muito bom, porque ele faz literalmente o atravessamento da personagem em cima do medo, tá? Então vale a pena, porque ele traz, assim, é uma história muito particular que ela tem. E a partir de uma experiência difícil que ela tem, ela resolve fazer essa caminhada
esse atravessamento. E durante o atravessamento, várias questões emocionais acontecem com ela, né? Então é com a Reese Witherspoon, a atriz. Ele é um filme muito legal, tá? Então fica aqui a dica. Ah, gente, nem acredito que eu consegui terminar no tempo. Super dentro do tempo. Ai, ai. Gente, foi isso, tá? Fico à disposição nas redes. Quem quiser me seguir, psi.vanessa Cardoso. Quem quiser trocar. Oi, Elza, muita Mari. E fico aqui à disposição também no grupo, né? Se quiserem trocar, ficamos aqui. Mari, contigo. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Pode abrir o microfone e fazer. Só elogiar. Talvez Ah, Maravilhosa, né? obrigada. aula. Aham. Nossa, foi ótimo, super esclarecedor, fácil de entender, Ah, muito bom. A gente pode obrigada. até pôr esse livro, né, Mari? Ai, Na pô, mentoria para a gente ficar no próximo mês, de repente. Excelente maravilhoso. ideia. Tá com a Mari o PDF já, tá? Se precisarem. Mas é um livro barato, fácil acesso. Ai, obrigada, adoramos. O que ficou para mim muito claro é, a gente falou, Vanessa, acho que nas últimas 2 ou 3 reuniões, a respeito da força do pensamento. Uhum, E o que ficou muito claro para mim é que a gente tem alguns caminhos para buscar a cura, né? Um uhum. desses caminhos é captar esse pensamento, segurar, não deixar ele evoluir sozinho. E a ressignificação ser feita com uma ação física. Exato, exato, exato. Um comportamento Não visual. encontrei esta ação. Na tríade, né? No pensamento, na emoção e no comportamento. Às vezes a gente consegue mudar o pensamento, mas não consegue mudar o comportamento. Às vezes a gente consegue mudar o comportamento, mas não consegue mudar a emoção. Então, a tríade, quando começou dentro da terapia comportamental, ela tinha essa sequência que tinha que ser pensamento, emoção e comportamento. Mas, ao longo dos anos, foi percebendo que às vezes a gente consegue mudar um comportamento, aí muda a emoção, que muda o comportamento. Não precisa ser na linearidade, pode ser o contrário. Não quero tomar água, mas eu vou tomar a água. É importante que eu tome. Não quero, poxa, mas depois que eu tomei, eu posso observar o que que meu corpo sente, o que que a minha vida. Então, pode ser tanto o caminho do pensamento, emoção e comportamento, como o contrário, comportamento, emoção e pensamento. Ótimo, muito bom. Beleza? É isso, gente. Podemos evoluir no nosso dia, agora munidas com essa informação para combater o medo. É isso aí. Muito bem. Muito obrigada, Eu Vanessa. agradeço. Mari fez a foto para a gente postar? Ai, não! Pronto, fiz um print. Deixa eu fazer um print de pé. Todo mundo sorrindo. Pronto, obrigada. A gente sempre esquece. Um beijo, gente. Bom dia para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.